Olá, muito bem, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Editorial do Bem. Hoje vamos falar de um conjunto de sistemas e uma coisa corriqueira, banal, mas que nos guia, né? A vida humana, nos guia a vida de um modo geral, né? Esse pelo menos é o meu ponto de vista, a minha opinião, mas que guia a vida de uma forma geral, seja no planeta, seja no universo, seja nos universos que a gente conhece e em todos aqueles que a gente não conhece, porque todos eles demandam uma inteligência superior, né, em sua criação, em sua manutenção e no seu desenvolvimento. E esse ponto de vista são as regras. Muitos não vão concordar comigo, eu sei, porque, caramba, o mundo é. Esse cara é um cara metódico, é um cara que vive pelas regras, que vive ditando regras. Não. Eu dito regras para mim. Para mim, eu dito regras, para mim eu cobro. Posso até cobrar de algum dos meus descendentes, meus filhos e meus netos, quando posso, no intuito de orientá-los. Porque o mundo sem regras não existe. Até aqueles indisciplinados e desregrados têm regras próprias. O caos mesmo não existiria se não houvessem regras. Entendeu? Imagina um mundo cujas energias não pudessem se agrupar porque não houvessem regras de agrupamento, não houvessem leis físicas. Leis são regras, são normas, são condutas, são sequências, são condições que precisam ser cumpridas para que a matéria se condense e se forme a matéria mais bruta. Porque matéria é tudo, até aquilo que a gente não vê. Há a matéria mais quintessenciada e há a matéria do corpo, a matéria das pedras, tudo é matéria. Modificada em sua essência, mas é matéria. E para isso existem leis, existem regras, existem condições, sequências de condições que precisam estar perfeitamente ajustadas para que a vida se dê, para que a matéria se desenvolva, para que nós estejamos aqui, batendo esse papinho. Então, é sobre as regras que eu quero falar. Porque nem mesmo o próprio caos existiria. O que existiria seria uma bagunça. Vamos botar a grosso modo, né? O que existiria seria uma bagunça tremenda, onde ninguém se entenderia e o mais forte sobrepujaria sobre o mais fraco, numa confusão, numa bagunça em que ninguém conseguiria dar um passo adiante, conseguiria progredir. Porque a gente tem que lembrar que há uma outra regrinha, né, que diz: há sempre alguém mais forte. Se você é forte, se eu sou forte, há sempre alguém mais forte que nós. Se somos inteligentes, há sempre alguém mais inteligente que nós. E essa força e essa inteligência só é válida quando bem empregada, em prol daqueles que não as possuem. Em prol até do nosso próprio benefício também, mas também e principalmente em prol daquele que não pode se defender, porque não tem força para isso, ou não tem inteligência para sair de determinadas situações. Não me coloco aqui entre os privilegiados, jamais. Jamais me colocaria dessa forma. Não por excesso de humildade, que eu seja extremamente humilde, não. Eu tenho que aprender muito para isso acontecer. Mas por uma questão de lógica mesmo, de constatação, de regras. A vida em si segue regras muito, muito estreitas. E não há por que derrogá-las. Nós não nascemos adultos, não nascemos sabendo, falando, não nascendo. Podemos até nascer com algum conhecimento latente, são os chamados dons, mas origem de outras vidas, que poderão ou não ser aplicados na vida atual. Mas não nascemos já com o potencial de divulgá-los, de falar, de andar, de tocar uma música. Claro, há os virtuosos, né? Há os gênios, né? Temos aí alguns exemplos, Beethoven e outros mais aí, alguns exemplos.
Mas esses mesmos também estão presos a regras específicas. Nascer, crescer, viver, procriar, progredir, trabalhar e morrer. São regras das quais não podemos fugir. Pode haver uma pequena variação, talvez no meio, mas nos extremos, nascer e morrer, dessas ninguém foge. Pelo menos eu não conheço ninguém que seja oriundo da criação do mundo e esteja vivo até hoje. Não o ser que a gente vê, o ser físico que aqui está. Mas enfim, se nós nos tornamos o que somos, homens e mulheres, adultos, pensantes, perfeitos, não diria, porque não é da nossa condição, mas se nós nos tornamos, é porque, mesmo sem perceber, seguimos regras naturais que tivemos que cumprir. Tivemos que cumprir etapas. Eu estou lendo aqui porque eu tenho que seguir a regrinha aqui para não fugir do texto do editorial do bem, que está agregado ao vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Tem lá todo o texto do editorial para quem quiser ler. Tá? E para haver vida tem que ter regras, como eu já falei. Né? Senão as coisas não acontecem. Até mesmo os anarquistas, que se dizem anarquistas, né? Eu não gosto de seguir regras, os indisciplinados, eu até sou um deles, mas até esses mesmos têm regras próprias de conduta, porque senão a sua própria indisciplina, a sua própria anarquia não se processa, não tem sequência. E é por isso que eu não acredito em acasos. Há coincidência, um acaso da natureza. Pare e pensa comigo. Se até um fio de cabelo que cai da minha cabeça, o ser que criou isso tudo tem consciência, só cai com a permissão dele, só cai com o conhecimento dele, com a permissão. Se uma folha não cai de uma árvore sem que ele saiba ou o permita, e elas não caem por acaso, não caem em determinados momentos com mais abundância, em determinadas condições, de clima, de época. Se tudo isso é regido por uma inteligência maior, não é possível que eu possa dar crédito a acasos. Porque os acasos não existem porque eles não são lógicos. Não são formados por... eles são formados, então não são acasos. Eles são pensados em acontecer. Não assim, o acaso, você vai dar uma topada. Não. Mas se você tiver necessidade de dar uma topada ou algo parecido para aprender alguma coisa com aquela situação, uma situação será formada ou pensada para que isso se dê. Não a topada em si, mas para que você dê essa topada. E nisso há uma fonte de inteligência por trás. Então, é por isso que eu não acredito em acasos. Porque acasos não são inteligentes. Acasos acontecem. E bem poucos eu vi no mundo. Podem até aparecer, mas não são acasos. Por trás sempre há uma explicação inteligente, lógica, coerente e sequencial. Isso é no que eu acredito. O fato de eu estar aqui hoje falando com vocês é o cumprimento de uma regra pré-estabelecida lá atrás, na qual eu falei, o que eu posso fazer? Eu venho pensando já há muito tempo. Eu comecei sei lá, uns 5 anos atrás com o editorial, postando há 5 anos que eu ponho o editorial. E nunca me preocupei em guardar o editorial. Porque desde a sua criação, ele foi pensado para ser doado. Para ser doado a quem dele precise. Se ninguém precisar, ótimo. Sou mais um falando na multidão. Mas estou aqui, estou falando. Cumprindo as minhas regras, as regras que eu estabeleci para mim, dentro daquilo que eu queria, que eu desejava, que eu achava que eu podia fazer para contribuir, para elevar o nível de pensamento. Pensar segue regras. Pensar traz a evolução. Pensar nos ajuda a crescer.
Às vezes é doloroso, às vezes é até um pouquinho doloroso. Mas se dói, é porque ainda não. No final não dói mais. Se ainda está doendo, é porque não chegou no fim. Ainda tem mais alguma coisa para acontecer. A gente ainda tem mais alguma coisa para aprender no meio. E isso é uma regra. Mais uma das regras que existem e que a gente não vê. Então, se dói, é porque você não chegou no final ainda. Talvez você não tenha aprendido ainda aquilo que precisava aprender. Talvez. Talvez você não tenha cumprido, talvez uma situação de resgate. Talvez você não tenha, enfim, cumprido mais alguma regrinha que ficou esquecida e que foi pré-estabelecida lá atrás. As regras não são nossas inimigas, muito pelo contrário, só nos auxiliam, porque nos ajudam a ver e preparar a vida, o passo seguinte. Nos ajudam a desenvolver a percepção da vida. Não é só ver o trânsito que passa, as pedestres, as pessoas, não é só ver isso, não. Mas é tentar ver o que há por trás dessas entrelinhas. E para isso há regras. Que não são difíceis, não. Basta aguçar a percepção, desenvolver um pouquinho a sensibilidade que nos é latente, entendeu? E a vida nos expõe essas regras. Pois do mesmo jeito que a semente minúscula vira uma árvore frondosa, nós também nascemos puros e ignorantes. Ignorante de ignorar, de não saber mesmo. E vamos chegar um dia próximo à perfeição. Será hoje? Não, não será. Mas será em algum momento da nossa evolução humana. Ainda temos muito que crescer. Ainda temos muito que aprender. Ainda temos muito que seguir regras. E nos rebelarmos contra as regras é nos rebelarmos contra a própria vida. Porque quem segue regras preserva a vida. Sejam as regras no trânsito, sejam as regras das leis que nos orientam e determinam como temos que agir. São imperfeitas? Não, também nós não somos. Mas são regras de conduta adequadas ao nosso momento. Assim como o planeta Terra, seguindo regras, sempre esteve adequado às várias etapas, às várias eras de desenvolvimento do próprio planeta, da raça humana, dos seres vivos da raça humana e de tudo que aqui habita. Falo no planeta Terra para que a gente entenda, mas o universo é vida. E todo o universo, ou os universos, não sabemos, mas todos os universos seguem regras. Não são regras ditatoriais. São regras que precisam ser cumpridas, não só para que você aprenda, mas para que você não machuque por ignorar, por ignorância, para que você não machuque o seu semelhante. Então elas estão aí para nos ajudar, para nos proteger. É claro que isso é um ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Muito pelo contrário, eu acho que toda unanimidade é meio burra. Mas são pontos de vista iguais ao meu, iguais ao seu, diferentes na forma imediata, mas de repente muito parecidos no conteúdo primário. São pontos de vista como esse, sim, que são expostos, que são colocados com respeito, com educação, com aceitação à sua opinião, com aceitação à sua forma de pensar, que vão nos levar a um mundo melhor. Mundo que eu quero, mundo que você quer, mundo que o outro quer. Não importa a nossa raça, não importa o nosso gênero, não importa a nossa condição, todos estamos sujeitos a regras. Todos estamos aqui, todos estamos vivos e celebramos essa vida.
o cara que criou isso tudo, o ser inteligente que criou isso tudo, também cumpriu regras que ele mesmo estabeleceu, que ele mesmo organizou para que a vida se desse. Então, eu não conheço inteligência maior. Eu não conheço. Se alguém conhece, me diz, me mostra, bota aí nos comentários, mas eu não conheço. Eu realmente não conheço. E cumprindo mais uma regrinha de carinho, de fraternidade, é que eu venho aqui hoje fazer esse vídeo mais curtinho e dizer para vocês: tenham um ótimo dia. Que a luz do Senhor brilhe sobre as suas cabeças. Que vocês possam encontrar não só a solução dos seus problemas, mas o caminho, seguindo regras, é claro, o caminho para seguir, para aprender, para progredir e se desenvolver. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, puxa, compartilha ele com alguém. Pode ser que alguém também possa gostar ou até precise do que está dito. Deixa aí o seu joinha, dá seu comentário. A sua opinião talvez é a parte mais importante, além de compartilhar, é claro, é a parte mais importante desse trabalho. Deixa aí o seu joinha, se não é inscrito, se inscreve e fiquem todos com Deus. Muita paz. Esse vídeo está disponível também, o vídeo e o texto estará disponível no Facebook, como Papo com Antônio, e no Instagram também como Papo com Antônio. Um grande abraço, até o próximo.